Passar para algo mais profundo no que diz respeito a mergulhar dentro da igreja metodista. Tá bom aí, filho? Vamos ver aqui o que fundamenta a doutrina metodista, né? E aí eu já estou falando pós 1791, quando a igreja se torna instituição. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês: a primeira sociedade metodista, ela se deu numa fundição, num armazém velho. Wesley começa a trabalhar, e há historiadores que citam no seu escrito que Wesley chamava também de células. Olha que interessante, né? Ou bands ou classes, que virou sociedade. Agora, eu sempre digo, gente, o modelo celular é um modelo bíblico. Quem deturpou a célula foi o homem, né? Eu sempre falo que quando a gente quer tentar, eu estava conversando com o Tati agora, quando a gente quer tentar ir além da simplicidade do Evangelho, a gente complica a coisa. Jesus é tão simples ao ponto da gente não crer que a simplicidade de Cristo pode ser usada, né? É tão simples o Evangelho que a gente começa a querer complicar, e aí quando a gente complica, se a gente não complicar, ele vai fazendo a obra, ele vai trazendo, porque é dele, todas as coisas. O salmista já vai dizer que todas as coisas no céu e na terra são feitas por ele, né? O firmamento anuncia a glória do Senhor, né? Então, assim, quanto mais a gente vem complicando as coisas, né? Você vai dizer assim: Cristo diz é simples, ama Deus sobre todas as coisas e teu irmão. Jesus, mas aí, como aí? Vamos lá, bora. Amor é o que? O Senhor está dizendo é o eros, é o ágape, né? Ou filos, né? Ou o que o Senhor quer dizer? Jesus, não, eu estou dizendo para tu amar. Aí tu já viu que é tudo isso, né? Então a gente às vezes vai atrás de uma... Porque é tão simples, gente, que a gente acha que é incapaz de ser o Evangelho. E o Evangelho de Deus se traça nos traços mais simples do cotidiano daqueles que creem no Senhor. Mas vamos lá. O metodismo, enquanto instituição, né, ele começa, e aí como toda a igreja mãe, ele parte de um local. E eu disse para vocês que o metodismo, ele nasce trazendo como base que igreja? Anglicana. Então o que é que Wesley faz? Dentro dos 91 artigos de religião da igreja anglicana, Wesley diz assim: tem muita coisa ali que não dá certo não, tem muita coisa ali que o Espírito Santo me tocou que não dá para fazer. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar os 25 artigos de religião e nós vamos fundamentar toda a doutrina das nossas sociedades. Tudo bem? Então eles fizeram a primeira grande doutrina metodista. Wesley disse: essa tem que estar estampada nos umbrais de todos os tempos. É a certeza da autoridade das Escrituras Sagradas. Ele pega um dos princípios reformados, um dos 5 solas, que é a sola Escritura, somente as Escrituras, e transforma como a doutrina da autoridade das Escrituras. Diferente dos reformadores, os reformadores pegam e dizem assim: olha, a Bíblia, somente a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia. E o Wesley diz: somente a Bíblia, somente a Bíblia. Mas o metodista precisa interpretar a Bíblia num prisma. E ele faz esse prisma, apesar de não ter sido ele o criador foi um americano, mas ele traz essa perspectiva do que nós chamamos hoje de quadrilátero wesleyano. O que é o quadrilátero wesleyano? Alguém sabe me dizer o que é? É a perspectiva de interpretação bíblica vista por 4 vertentes, tendo a Bíblia como centro. Wesley dizia assim: olha, é impossível se interpretar a Bíblia sem conhecê-la. Então, para que interprete a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, né? Ninguém vai interpretar a Bíblia pensando num gibi. Então, o quadrilátero, pense num quadrado, a Bíblia no centro desse quadrado. E Wesley diz: olha, aqui, num lado eu preciso interpretar a Bíblia com a fé, embaixo a razão. Eu não posso ler a Bíblia só com a minha fé e deixar a razão de lado, como eu também não posso ler a Bíblia sem levar em conta a minha experiência, a fé, a razão.
a fé, a minha convicção. E aí ele vai dizer, eu preciso também da tradição, né, de onde eu vou buscar, em que fonte vai me trazer, e a experiência. Quer dizer, como esse texto fala comigo. Então o quadrilátero wesleyano é esse: Bíblia no centro, fé, razão, tradição e experiência. Deu para copiar aí? O que é que isso quer dizer? Cada um desses itens, eles não podem ser autônomos entre si e nem soberanos entre si. A soberania para Wesley é as Escrituras Sagradas. Não tem outra coisa para um metodista que seja mais suprema, mais eficaz, com autoridade para gerir a boa conduta do que as Escrituras Sagradas, né? Então, é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí é uma das coisas que nos difere dos reformados, nós somos de uma teologia reformada, porém não somos reformados porque nós não viemos da escola de Genebra, né? Nós viemos da escola anglicana, mas nós temos uma teologia reformada. A salvação para Wesley é pela graça. O que é que diz lá Efésios 2:8? Eu vou dar uma cutucada em vocês. Pois pela graça, primeiro ele diz, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie ou se glorifique em si mesmo. Então a salvação é pela graça. Os reformados também dizem que a salvação é pela graça. A diferença do reformado para a teologia wesleyana é só uma, que o reformado traz em si a graça irresistível. Wesley já fala da graça salvífica, ou as três graças distribuídas em uma só, que é a graça preveniente, que é o momento pelo qual Deus nos presenteia com o preparo para a salvação, né? E quer dizer, a graça nos alcança mesmo sem merecermos, ela nos prepara para essa salvação. Wesley fala sobre a graça justificadora, que é a graça que vem com o perdão incondicional de Cristo. Eu sou salvo e perdoado, os meus pecados foram remidos pelo sangue de Cristo. E Wesley trazia a última, que é a santificadora, que é a graça do encontro, a graça da permanência, a graça do pós-encontro com Cristo, que ele vai dizer que é essa que tira. Wesley vai dizer, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Olha que coisa interessante, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então Wesley ele traz essa perspectiva dessa tríade de graça, preveniente, justificadora e salvífica, ou salvadora, tá? As bases da doutrina wesleyana, a primeira coisa que eu falei para vocês, autoridade em quê? Das Escrituras, suprema autoridade das Escrituras Sagradas. A segunda, falei para vocês do salvação, que nós chamamos de doutrina soterológica ou salvífica. Soteriologia é a doutrina da salvação, tá? Aí, outra base doutrinária da Igreja Metodista, credo apostólico. Se alguém perguntar para você, o que resume a nossa perspectiva de fé e de crença? Pode dizer, a minha crença se resume no credo apostólico. Por quê, pastor? Porque está tudo lá dizendo. Quem se lembra do credo? Quem se lembra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, autoridade suprema do Deus, Criador do céu e da terra, isso é indiscutível. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Creio em quem mais? No Espírito Santo. Creio em quem mais? Na Santa Igreja Católica, quer dizer, na Igreja Universal de todos os santos, na Igreja de Cristo. Na comunhão
na ressurreição e na vida eterna. Resumiu o nosso pacote doutrinário. Então, a nossa doutrina se resume no credo. Eu passei para vocês alguma vez, para vocês estudarem sobre a Didaquê. Acho que os meninos que fizeram catecúmenos comigo, eu passei a Didaquê, né? Pois é. A Didaquê, o que é Didaquê? Alguém sabe o que é Didaquê? Não é irmã Didaquê não, que vem visitar a igreja de vez em quando não. Didaquê é a orientação primária da igreja primitiva. É a doutrina dos apóstolos. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, o Vinícius pode até botar no grupo lá, eu mandei para ele em PDF. Chama-se Didaquê, uma das fontes basilares de toda a doutrina cristã do primeiro século até os dias de hoje. Bom? Então, a doutrina também nos 25 artigos de religião, que aí fala sobre sacramentos. Vocês também, eu li para vocês na classe de catecúmenos os 25 artigos de religião. E aí, temos como satélites, como chamava Wesley, como seres periféricos, os sermões de Wesley. Eu tenho praticamente todos, depois se quiserem eu posso mandar para vocês em PDF. Que mais? Os sermões, temos as notas, né? Eu vou trazer para vocês depois, no outro momento. Saiu agora, a Sociedade Bíblica publicou, graças a Deus, a Bíblia de Estudo de Wesley, né? Com as notas de rodapé de John Wesley. Então, quem quiser já chegou. Acho que na última vez que eu vi estava R$160, parece. E eu também tenho só o Novo Testamento de Wesley também, com as notas explicativas de Wesley. Então, são esses escritos que a nossa doutrina se baseia. Na suprema autoridade da Bíblia, sobre todas as coisas, o credo apostólico, a nossa soteriologia, os 25 artigos de religião, os sermões de Wesley. Vocês estão vendo que o Wesley vai ficando lá para o final, que não pode estar em prioridade. E as notas explicativas de John Wesley. Vamos dar uma viajada agora do metodismo da Inglaterra para o metodismo americano, que nós somos filhos desse metodismo, tá, gente? Nós não somos filhos do metodismo inglês, até porque até a Inglaterra é filha do metodismo americano. A igreja instituciona-se como igreja primeiro nos Estados Unidos, depois vai para a Inglaterra. Quer dizer, a colônia vira instituição primeiro do que o colonizador. Então, chega, né, e aí nós estamos entrando no século XVIII. Quem lembra, tem algum historiador aqui? Não. Quem lembra de um acontecimento marcante nos Estados Unidos no século XVIII? Bem antes, a independência é no século XVIII, mas aí, vamos dizer, 1760, é a guerra, né? A guerra, que é chamada da Guerra quem se lembra? 100 anos, ou Guerra de Secessão, né? A Guerra dos 100 anos, que é o quê? Não, 1760. Não, mas a guerra é respingo. É antes da independência. Eu estou te falando já que pois é. Não, eu falei assim, que primeiro teve a guerra, né? A guerra que é a Guerra dos 100 anos, né? Que ela teve posterior antes da independência. Primeiro teve a busca da independência, claro. A guerra, por isso que eu estou dizendo que a Guerra do Secessão é norte e sul. Se já tem divisão de norte e sul, já houve separação. Entendeu aí? Então, assim, por que é a guerra do norte e sul? E aí nós temos algo interessante na nossa simbologia. Quem já viu o símbolo da igreja metodista? A cruz e a chama, né? Pronto, aquela cruz e a chama. Vocês notam que naquele símbolo tem duas chamas? Já viram? Ali não é porque o Espírito Santo é maior do que na igreja metodista não, viu, gente? Tem duas chamas não. Ali é porque representa Cristo unindo o norte e o sul através do Espírito. Essa é a simbologia do nosso símbolo, tá? Então, nós vamos lá. É tanto que em 1760, a primeira ideia separatista, ela chega no Caribe, não chega nem nos Estados Unidos, através dos missionários ingleses. Por quê? Porque havia vamos dizer assim, uma disputa territorial gigantesca dentro dos protestantes,
né, nós tínhamos um tripé de protestantes nos Estados Unidos que formaram batistas, metodistas e presbiterianos. Até hoje, né, os presbiterianos estão com, vamos dizer assim, a estrutura, os metodistas com a educação, né, os mais fortes nos Estados Unidos com a educação são tanto a high school, o college, como a university, são metodistas, e os batistas no sistema político, né? Você tem uma ideia, nós temos exemplares metodistas americanos que são só misericórdia. Por exemplo, George Bush é metodista, da Metodista Livre, né? Kennedy era metodista, né? Nós temos uma casca dura de metodistas, mas também os que não alimentam a alma. Por exemplo, Nelson Mandela era metodista, bispo metodista da Igreja Metodista Episcopal da África. Então a Igreja Metodista é uma dimensão muito grande, você não tem noção. Por exemplo, o inventor da Coca-Cola era metodista. Até hoje as escolas metodistas nos Estados Unidos recebem 10% de toda a arrecadação da Coca-Cola para manter o colégio onde Mandela manteve relações e praticamente cuidou na África do Sul era financiado pela Coca-Cola. É tanto que no centenário da morte de Wesley, a Coca-Cola fez uma edição especial de John Wesley. No lugar do logo da Coca-Cola tinha lá o Cavaleiro de Deus, né? Você vê então, por isso que é bom daquele jeito. Oh, coisa boa, né? Por isso que bebam Coca-Cola, que vocês estão ajudando o missionário. Aí o povo vai dizer, pastor, mas vocês vai morrer cedinho. Mas ninguém está com pressa, né, Romo? Ninguém está com pressa. Vamos ajudar o missionário, que é bom. Então eles chegam, e nessa perspectiva há uma diferença de pensamento muito grande. Por quê? Porque os metodistas do sul eram escravocratas e os metodistas do norte eram abolicionistas, né? Tem um filme que fala muito bem sobre isso, que acho que é Amistade, que ele fala sobre essa divisão, né? Parece que é entre norte e o sul. Eu sei que tem um que é muito emblemático, essa ideia. Vocês já ouviram 42, a história de uma lenda? A história de um grande jogador de beisebol chamado Jack Robinson. Assista, esse filme é maravilhoso. Ele era metodista, tá? Jack Robinson. No filme aparece, né? O treinador do Brooklyn, era ex-pastor metodista e fala, né? Esse Jack Robinson tem as 3 melhores coisas que um ser humano pode ter. Ele é negro, é cristão e é metodista. No filme ele diz até isso. Mas é algo que por quê? Porque veio um negro, né? E o pessoal para o sul, começou a achar que era uma afronta ter um negro na liga profissional de basquete. Por quê? Porque os negros do sul, tem também, Aí o que é que ele faz? Ele não só vence na Liga Americana de Beisebol, como até hoje a camisa 42 ninguém pode usar no beisebol americano. E no dia da sua morte, chamado Robinson Day, todos os jogadores de beisebol vestem a camisa 42. Você tem uma ideia da importância dele. Mas, voltando aqui para a instituição, quando eles vão do Caribe, eles vão chegando muito mais para o sul, ali, né? Virgínia, Geórgia. E aí eles começam, onde Wesley foi, começam a reviver. E lá já tem Whitefield, tem alguns resquícios, né, dessa ideia wesleyana. E aí o Wesley chega nos Estados Unidos, e o Wesley era contra a independência dos Estados Unidos. Como inglês, né? Mas uma vez que teve, aí ele disse, agora nós vamos começar a trabalhar, né? Já que vocês tiveram. E aí o Wesley diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês precisam se organizar. E aí ele traz um missionário da Inglaterra para cá, chamado Francis Ebury. Vocês precisam ler a história desse homem, é maravilhosa. Francis Ebury.
E Wesley diz assim: olha, agora você está instituído o bispo das Américas. E ele disse: não, senhor, não obedeço ordem mais a você não. Agora que o meu povo vai gerir e nós vamos escolher o bispo entre nós. Aí o Wesley fica doido. Agora bagunçou. Institucionalizou um negócio, agora não tem mais controle. E aí deixa. E aí, no Natal, né, chama-se a famigerada Conferência do Natal nos Estados Unidos, a Igreja Metodista separa das sociedades metodistas e institucionaliza a Igreja Metodista Episcopal. É a primeira igreja institucional vinda dos Estados Unidos, Metodista Episcopal. Inclusive é a igreja que é a nossa mãe aqui no Brasil, tá? E aí o filho, né, de Francis, Philippe Ebony, ele traz essa perspectiva e ele diz: agora vamos chegar para lá, eu vou para Nova York. E aí começa lá em Nova York também, começa a pregar e começa a anunciar o evangelho, se intitular metodista, e aí começa a trazer. E o que é que respinga? O que é que respinga essa pregação de Philip Ebony lá em Nova York? Você sabe o que foi? O grande avivamento da Rua Azusa se deu no galpão dessa igreja metodista em Nova York. Porque William Simon foi expulso da igreja batista. Para você ter uma ideia, William Simon, para estudar teologia, ele teve que assistir todas as aulas no corredor da faculdade, porque ele era negro e não podia entrar na sala. E aí foi expulso da faculdade, e aí tinha um galpão, estava o galpão abandonado da igreja metodista, e ele disse: eu posso cultuar aqui com o meu povo? E dali, na Rua Azusa, se torna o maior expoente do pentecostalismo mundial. Você vê que a metodista está entrando aí no meio de todo mundo, né? Então, onde você vai gritar que nem... Por isso é que diz que Coca-Cola é o IDH do povo. Onde tem uma cidade tem que ter Coca-Cola, né? Então, é a mesma coisa que estava lá nos Estados Unidos. E aí, esse fervor avivalista começa a entrar nas camadas sociais, principalmente o metodismo entra através das escolas, né? Começa a formar grandes escolas. A high school é a que nós chamamos aqui de ensino fundamental, né? O college é o nosso ensino médio, e a universidade lá é a university, né? É a graduação. E aí, metodista, um grande centro, o Gambri, foi assim, um grande missionário, começa a montar uma escola no sul dos Estados Unidos, e essa escola vira referência até hoje. Um dos grandes hospitais dentro dessa escola, né, um hospital-escola que hoje virou universidade, é o Gambri, nos Estados Unidos. Não sei se vocês assistiram aquela série The Good Doctor. Assistiram? Ali naquele hospital é um hospital metodista, né? Você tem uma ideia de quanto é a presença metodista nos Estados Unidos, né? Se você sair daqui para os Estados Unidos, corre o risco dele não te pedir a identidade, perguntar: você é metodista ou não? Tá? É muito forte o metodismo nos Estados Unidos, muito forte mesmo. E aí, algo acontece depois da Guerra dos 100 Anos, começa a enfraquecer a economia dos colonos, e aí os protestantes começam a ir para novos mundos, com uma proposta missiológica. E aí vem para o nosso grande Brasil. A primeira chegada aqui no Brasil, e isso aí já foi em 1775, já a partir lá desse declínio, né, já bem tardio da chegada. Ele com esse avanço, para você ter uma ideia, no final da guerra, os metodistas já eram cerca de 15 mil fiéis nos Estados Unidos, um crescimento assim exponencial dentro da guerra, né? E tinha já instituído, cadastrados e catalogados mais de 80 pregadores. Então foi algo assim, né? Dentro da perspectiva, e aí voltaram à prática do Locke, né? Que era anglicano. Eles usavam o livro da oração comum como base. Mas aí eles vêm para cá, né? Através do reverendo pioneiro, o reverendo Justus Ethan Nelson. Newman, perdão. Nelson é o que veio para cá para Pará. É o John Newman. Ele vem para o sul. Mas ele vem fazer o quê? E aí vê como Deus usa as estratégias. Eles vêm para cá para ajudar na construção da ferrovia, né? Oferecer os trabalhos. Chegam aqui
como tinha muito protestante, presbiteriano, batista, aí o reverendo Justus, né, Newman, chega e diz assim: nós precisamos cultuar. E aí eles vão lá perto como é que chamam? O abrigo lá dos trabalhadores, ele tem um nomezinho, como é que a gente chama, rapaz? Onde ficam lá os trabalhadores? Acampamento, né? Acampamento dos trabalhadores. E aí lá tinha uma vendinha que estava desabrigada. Aí o que eles fizeram? Nós vamos cultuar aqui. Faz o seguinte: de segunda a quarta é presbiteriano, de quinta a sexta é batista, segunda e domingo, ou sábado e domingo é metodista. E assim eles foram. Só podiam pregar em inglês. A igreja católica tinha já baixado um decreto que não podia entrar e nem evangelizar na língua nativa. E aí eles pregavam em inglês. E aí começaram, e depois veio um outro casal missionário e foi para Piracicaba. E lá, né, começa o grande colégio piracicabano, um dos maiores colégios, instituição de ensino metodista do Brasil. Né, começa lá, assim, de forma pequena, mas grandiosa, essa ideia. Mas o interessante é que esse salão, ele fica, e aí quando começa a ver a abertura e cada denominação sai, nós tínhamos metodista, batista e presbiteriano cultuando no mesmo salão. Aí quando as igrejas começam a sair, esse povo que converteu vai ficar como? Eles não eram nem metodista, nem presbiteriano, nem batista. E aí nasce uma igreja, através da união dessas três. Congregacional, a igreja congregacional. E aí fica lá a igreja congregacional instituída naquele povo que foi convertido e que foi catequizado por essas três igrejas. Há indícios de que os metodistas chegam aqui no Maranhão junto com os colonizadores. Quem foram os colonizadores do Maranhão? Não, os franceses. Mas quem foram os franceses? Latouche e quem mais? Quem? Bobó de falar, porque esse negócio de bobó, só eu aprendi isso aí quando eu estudava, que a gente falava assim, quando a gente queria dizer alguma coisa, a gente falava, o professor está certo. Não era Romo? Quem foi? Isso, Lavardiere, Latouche, quem foi o outro? Teve outro. Quem se lembra? Vai ficar dever de casa para vocês aprenderem. Não vou falar para vocês agora. Mas vocês podem ler um livro chamado Viagens e Reminiscências, que ele traz que nessa caravana, o primeiro protestante a pisar em São Luís foi um metodista. Lá vai de novo a síndrome de Coca-Cola. Só que ele não fica aqui e ele vai para o Pará. E lá ele encontra, juntamente com o seu cunhado, chamado Reverendo Justus Nelson, e fica lá no Pará, em Belém do Pará. E aí, por que eu nasci assembleano e me tornei metodista? Daniel Berg, Gunnar Vig, tem uma visão, né, irmã? E ele tem a visão que para ir para onde? Para Belém. Ele me mostra, diz assim, Deus me mostrou que eu preciso ir para Belém, só que em vez dele subir lá para o Oriente, ele desceu e foi para o Brasil, para Belém daqui do Pará. Não, vou brincando, foi para cá mesmo que ele foi direcionado. Né? Chegando em Belém, não conhecia ninguém, sentaram na praça ali perto da Avenida das Palmeiras, quem conhece Belém, foram direto para o hotel. Quando eles chegam no hotel, a primeira publicação que eles veem é o quê? Um jornal em inglês do reverendo Justus, chamado O Apologeta. Quando eles leem, que eles olham lá embaixo, reverendo Justus Nelson, pastor metodista, eles estão em casa, eles sendo batistas. E eles batem na casa do reverendo Justo e dizem, nós viemos ficar aqui com o senhor. Imagina, né? E aí, como já nasce, o metodismo já nasce com essa ideia acolhedora, não é puxando sardinha, mas assim, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que tem no seu DNA essa ideia de acolher, de não olhar bandeiras, de estar junto. O reverendo disse, não, vocês ficam aqui, e eu vamos procurar a igreja batista. Na época não tinha nenhum pastor da igreja batista, era um irmão, um diácono que tomava conta. Ele disse, vocês ficam aqui para a gente achar. Mas o reverendo Nelson achou que eles iam procurar segunda-feira. Essa segunda-feira durou 2 meses na casa do pastor.
os irmãos, né? Procurando essa igreja batista. Ô, igreja difícil de achar, né? E aí eles encontram a igreja, só que eles ficam mais ou menos um mês na igreja. Por quê? Porque eles começavam a ter algo diferente, eles começavam a crer num avivamento e eles começaram a falar em línguas. E aí o irmãozinho Batista disse: aqui não, meu amigo, isso é obra do capeta, pode ir para fora. Aqui, esse negócio estranho aqui você está fora. E aí expulsam o Daniel e o Gunnar Vig, expulsam. E eles encontram a casa da irmã Cecília, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, e as reuniões começam a ser lá. E ele pergunta: onde é que vai ter a reunião hoje? Lá na Assembleia, da casa da irmã Cecília. E daí vira a Assembleia de Deus. A nossa primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil se dá no Pará. Então, metodista também teve um pezinho lá na Assembleia de Deus. Ajudou de uma certa forma os pioneiros missionários a instituir a igreja. Então, dentro dessa perspectiva do Brasil, a igreja começou a ampliar os seus laços, principalmente na região do sul, e aqui para a igreja metodista era tudo norte, né? Você vê que a gente no sul sempre olha para cá, não tem nordeste não, é tudo norte. Ah, para onde? É para o norte, né? Se perguntar se é nordeste, não existe, é tudo norte para eles até hoje. E aí eles começam a fazer a missão do norte. E aí a gente começa a ter essa ideia já separacionista. Nós queremos já sair dos Estados Unidos e começar uma cultura brasileira missiológica, né? E aí os 10 primeiros anos do trabalho metodista aqui foram um fracasso, gente, no que a gente diz respeito à expansão. Porém, grandes coisas se deram nesse lugar, nesse espaço curto de tempo, né? Aí nós tivemos Hanson, tivemos várias famílias que tiveram êxito aqui na missão, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Se você chegar no Rio Grande do Sul, também você vai a maior pousada, o maior hotel pousada no Rio Grande do Sul, por exemplo, quem vai para Gramados é metodista. A maior igreja na Praça Central, se você for entrar lá, quando você for a Gramados, chegar na Praça Central, você vai ver logo a igreja metodista bem na tampa, com um hotel lá para servir. Então é muito forte também no sul, a igreja metodista. E aí, dentro dessa perspectiva, que uma grande missionária chamada Martha Watts, que ela começa a ser pioneira no ensino. O que é que ela fazia? Pegava, né? Por isso que a escola dominical, a gente não chama escola bíblica dominical, né? Tem muita igreja que chama EBD. Para a gente é a escola dominical. Por quê? Porque é um lugar que se aprende a Bíblia, mas que tem espaço também para ações cíveis, né? Aprender coisas também voltado à sociedade. Por isso que a gente institui como nome só escola dominical. E aí ela cria, através dos domingos, nesse colégio que veio a ser esse colégio Piracicabano, aulas de reforço, aulas de inglês, né, para pessoas daqui, para formar professores para falar, porque era bilíngue, o colégio nasce bilíngue. E aí ela começa a trabalhar essa educação na igreja metodista. Então hoje, para você ter uma ideia, hoje a igreja metodista, ela, no último censo do MEC, ela passou em termos de conceito a que vinha trazendo o troféu há muito tempo, que era, eu estou falando do lado dos protestantes, tá? Porque hoje a maior instituição religiosa educacional ainda é a PUC, né? Mas dentro do protestantismo era a Mackenzie, presbiteriana, né? E a metodista conseguiu agora ultrapassar, né? Hoje é metodista, Mackenzie e a adventista, que é esqueci o nome, oh meu Deus, esqueci o nome da faculdade. Então assim, veio dentro dessa perspectiva, o evangelho nasce desse sistema educacional, dessa busca de ensino constante dentro da igreja metodista. E aí veio a famigerada autonomia, né? Que se deu em 1910, o primeiro respingo. A autonomia não se deu em 1910, mas o primeiro respingo, o movimento mesmo começa em 1910,
né? Começa com manifestações, com pessoas não se sentindo mais parte dessa educação americanizada, dessa cultura americanizada de pregar, começavam a querer explorar a língua nativa, e aí começam esses processos, ao ponto de que em 2 de setembro de 1930, há o nosso primeiro concílio geral na Catedral Metodista em São Paulo, e a partir dali, a igreja torna-se Igreja Metodista do Brasil. O primeiro bispo ainda é um americano, para fazer a transação, e o bispo seguinte é o bispo Darcoso, o primeiro bispo brasileiro, o bispo Darcoso, né? O primeiro bispo foi o Tarbox, William Tarbox, que era um americano, e depois o César Darcoso começa a presidir. O sistema da Igreja Metodista é um sistema episcopal, assim como o da Igreja Católica, tá? A hierarquia do clérigo católico apostólico romano não é o Papa. O Papa, ele é a maior autarquia funcional da Igreja Católica. Ele é o presidente da igreja, mas a ordem clériga maior é o episcopado. Quando a gente vê cardeal, eu estou falando alguma coisa errada, Mauro? Cardeal, o máximo é o bispo. Cardeal, o papa, são funções eclesiásticas dentro. Se torna funções, mas a máxima é como na igreja metodista, na igreja anglicana. O máximo é o bispo, né? Porque a Bíblia vai dizer, né? São os separados, homem, sua mulher, não dada álcool, vai estar citando várias instruções desse sistema. Então a igreja metodista é regida pelo sistema episcopal, porém é uma igreja conciliar. É uma igreja que as decisões da igreja se dá por intermédio de concílio, que na Assembleia vai ser Assembleia, que na Presbiteriana também é concílio, que na Batista é Assembleia ou é Junta, e aí por aí vai. Então o que é o concílio na igreja metodista? É o órgão máximo da igreja. Na igreja metodista, o pastor, ele não tem função administrativa. A função é eclesiástica, meramente. Quem decide o caminho, como a igreja se porta, é a igreja. Por exemplo, amanhã nós vamos ter um concílio. A igreja vai decidir todo o planejamento, né, do ano de 2021. Estou até perdido no ano. Então a gente vai distribuir. Nós temos uma clã, que clã não tem nada a ver com sistema de separado, ditatorial, mas é as siglas, comissão, ou coordenação local de ação missionária, por isso que fica clã, tá? E aí, dentro desse princípio, a igreja rege a sua vida, que a gente chama de plano, vida e missão. Então, quem é responsável pelas nomeações pastoral não é a igreja. Quem nomeia o pastor para onde a igreja precisa é o episcopado. Nós temos um colégio de 7 bispos e 2 bispas. Uma coisa que a igreja metodista também foi pioneira: reconhecimento do sacerdócio feminino. Diferente da reformada, que diz que isso não é bíblico. A gente entende que o Senhor não chamou homens, chamou todos. O ID do Senhor tem a prerrogativa de que todos são chamados e chamadas para servir o Senhor. Então a gente tem pastora, tem reverenda, tem bispa, assim como tem pastor. É tanto que na igreja metodista, o documento oficial da igreja metodista é obrigatório a linguagem inclusiva. Por isso que de vez em quando vocês me veem falando todos e todas, né? Irmãos e irmãs, porque é obrigatório. Não é uma perna de um artigo que define quem é mais santo e quem é menos santo. A igreja metodista entende que a graça de Deus está para todos. Se a graça de Deus está para todos, o sacerdócio também está. Tá? Então a igreja metodista entende isso. Que mais? Falamos da autonomia. E aí, depois da autonomia, nós vamos entrar nessa parte do Nordeste, que aí vocês vão ter uma possibilidade de ler aí sobre
essa parte, né, do Nordeste. E dentro dessa perspectiva é bom entender que o Nordeste já mais ou menos no finalzinho do século XIX, lá em 1880, já havia respingos de intenção de missão do Nordeste, né? Mas nossa região só vira região em 1982. Quer dizer, desde 1890, 1880, já começa, vamos mandar missionário para o Nordeste, né? O Nordeste é lugar lá, vamos incentivar. E há uma lacuna desse período até 1982, quando começa verdadeiramente a institucionar a missão no Nordeste, e só vira Rêmini no Concílio de 89. Né? Então, assim, nós somos uma igreja, uma região missionária ainda, nem eclesiástica nós não somos, porque a metodista ela tem região eclesiástica, quer dizer, são regiões autônomas, e as regiões missionárias que as regiões eclesiásticas ajudam, né? E nós ainda não temos autonomia ainda, somos uma igreja, uma região relativamente nova. E essa parte do Nordeste... Bispa Marisa de Freitas, ela faz parte do Colégio Episcopal, preside a Rêmini, só que ela é ligada diretamente à região, à área nacional. Ela é a bispa presidente do Nordeste, mas ela está ligada diretamente à área nacional. Nós temos hierarquias. Não, na verdade é o Concílio Geral. A gente escolhe ela como uma das postulantes ao episcopado, porque faz o seguinte: todo presbítero, por exemplo, eu já sou concorrente a bispo, eu sou presbítero. Na nossa igreja é o seguinte: diácono, evangelista, missionário designado, pastor e presbítero. O presbítero é a ordem máxima, né, dentro dos clérigos, e o bispo é o nosso, que seria o nosso papado, é a função administrativa acima dos clérigos. Para a metodista, o clérigo, o topo do clérigo é o presbiterado, que é o que nós chamamos de reverendos, né? Aí por aí vai. Eu particularmente me chamem de você e estamos tudo resolvido, né? Mas institucionalmente tem que ter tem que ter os nossos pormenores infelizmente tem que ter, né? E aí, dentro desse princípio, junta-se o colegiado nacional, né? Por exemplo, eu sou membro da comissão de legislação da Igreja Metodista. Então, eu agora em maio vou me reunir com todos os membros, eu sou representante do Nordeste, e aí nós vamos trabalhar na legislação canônica da igreja, né? São dentre os advogados que servem de forma voluntária, né? Os bacharéis em direito, os advogados, tem juízes, tem tudo, que a gente serve voluntariamente para... E aí a gente elabora um documento chamado cânon, que é um direito canônico da Igreja Metodista, é estabelecido pelo cânon. Hoje nós estamos regidos pelos cânones, que são no intervalo de 5 anos, então nós chamamos de 2017, né, que foi o ano que instituiu esse cânon. E agora em 2021 nós vamos ter uma nova repaginada canônica para o plano de vida e missão da igreja. Alguma dúvida, gente, até aí sobre a estrutura? Estou achando vocês assim tão sabidos, né? Coisa que eu demorei um bocado de tempo para entender. Vocês já estão tudo menos ou eu estou explicando bem ou então vocês são PhD no metodismo. E aí a hierarquia da igreja metodista é nacional, regional e local. Nós temos o concílio geral, o concílio regional e o concílio local, da igreja local, que é o que nós vamos ter amanhã, formado pelos membros da igreja, tá? Chegamos no Nordeste, avançamos para o Maranhão. A nossa igreja chega aqui em terras maranhenses, ludovicenses, no ano de 1998, né? O primeiro culto da igreja se deu no dia 1º de maio de 1998, o Dia do Trabalhador. Profético, trabalhadores da obra.
1998. Nós estamos fazendo 23 anos. E dentro nessa reunião, tinha um casal, que Cláudia, que está nos assistindo, vai lembrar muito, né? Que até hoje ela está fazendo parte do meio da nossa comunidade, que é o irmão Heut, não sei se eu pronunciei certo, Heut, e a irmã Lúcia, anfitriãos da casa, né? E nessa reunião estava os pais dele, que é o Ataíde e Dileia, os filhos do casal Fabrício e Tatiana, os nossos membros mais antigos, que até hoje tem, que é o Reinaldo e a Ondina, estavam no primeiro culto, juntamente com o Mateus e o Leandro, e foram pastoreados e iniciados os trabalhos pelo pastor Aloísio, que veio da cidade de Belém. E aí passaram outros pastores, e hoje está sobre o pastoreio desse que vos fala, né? Nós estamos hoje catalogados cerca de 60 membros, né? Porém ativos, nós estamos em torno de uns 30, 40 membros ativos, e nós temos hoje uma congregação que está aqui na cidade de São José de Ribamar, ali no bairro, ali na rua, acho que é Samambaia, uma coisa assim, no bairro ali, como é o nome daquele bairro lá, irmão? Eu sei que é ali perto do estádio, perto do estádio ali de Ribamar, e estamos, né, como vocês hoje, fazendo parte da estatística dessa igreja que revolucionou o seu tempo e que tem a obrigação. O lema de John Wesley para as sociedades metodistas era uma sociedade, e aí ele usou comunidade, uma comunidade espalhando santidade bíblica a serviço do povo. Essa era o lema de Wesley. Nós somos uma comunidade espalhando santidade a serviço de todos e todas. Amém? E aqui a gente finda a nossa aula. Nós temos que hora mesmo? Fala aí, filhota. Uhum. Caso da Gleicana. Essa diferença. Apesar da Igreja Reformada também fazer uso do batismo de crianças. Isso é a nossa irmandade. A igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana também batiza criança. A única coisa que ela faz diferente da gente é que ela não ministra ceia para a criança e nós ministramos. Porque se a gente entende que a gente batiza e os sacramentos é batismo e ceia, a gente não pode dar um sacramento e negar o outro, né? Então a gente oferta também ceia para as crianças. E eles batizam também crianças. E essa é uma herança reformada, juntamente com a herança católica. Porque a gente entende que o batismo, a igreja é até bom falar sobre isso, a gente entende, gente, que o batismo, ele não é para a remissão dos pecados. A gente entende que o batismo é a inserção de corpo. Por quê, pastor? Simples. Jesus foi batizado. E que pecado Jesus tinha? O batismo de João Batista era pecado. Era. Jesus, tanto que João Batista olha para ele e diz: você é doido? Ele diz: faça o que tem que ser feito. Por que Jesus se batiza? Você sabe por quê? Exatamente. Ele não tinha pecado. Então, por que ele usa o batismo de João Batista? Por quê? Porque a palavra dizia que o Messias teria que ser preparado por aquele que era o último das escolas proféticas, que é João Batista. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vê lá na igreja de Atos,
quando há o relatos que dizem assim, por exemplo, do carcereiro, ele creu e todos da sua casa foram batizados. Ali era mulher, homem, crianças, entendeu? E provavelmente o batismo por aspersão feito na pia de aspersão, na pia que o judeu usava para se purificar. Aquele batismo de Pedro, lá depois da queda de Pentecostes, que ele diz que todos foram batizados, né, com água e no Espírito. O tanque mais próximo que Pedro tinha ali para batizar aquele povo era o de Siloé, e estava a 18 quilômetros. Então, se Pedro levou mais de 3.000 pessoas a 18 quilômetros só para mergulhar o cabo lá dentro, então a gente crê também que o batismo de aspersão é um batismo bíblico. E a gente não condena nenhum batismo. Aqui a gente faz por imersão, aspersão por derramamento. Os três que a Bíblia respalda. A Igreja Metodista tem um princípio que a Igreja Metodista não questiona a Bíblia. Porque tem gente, por exemplo, que diz assim, o único certo é o de imersão. Mas a Bíblia diz que há batismo por aspersão. Então você está questionando a Bíblia, não está questionando a igreja. Então por isso que a igreja entende que esse batismo também, e o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo aceito dentro da igreja. Inclusive você, batizado na igreja católica, não precisa se batizar na igreja metodista, porque a gente entende que o batismo foi feito. Agora, se você sentir do seu coração e dizer, não pastor, eu quero ser rebatizado, quero batizar de novo, eu entendi que meu batismo eu não tinha consciência, ou não sei o que, eu quero, aí a gente batiza. Mas se você disser, não pastor, eu estou feliz com quem eu fui batizado, a igreja metodista ela não te proíbe em ser membro da igreja metodista. Entendeu? Mais outra pergunta? Agora é a hora da sabatina. Os meninos aí também não, né? Então, vocês têm certeza que não tem mais nenhuma pergunta? Então, vamos orar. Como eu cheguei aqui, eu vi, assim, na verdade eu sou maranhense, né? Eu sou de uma cidade das criaturas evoluídas. Vocês sabem que só existem 3 criaturas evoluídas no mundo. Tu sabe, né, Melissa? Conhece não? É os Pokémons, o Digimon e o Digimon. Né? Eu, como sou Digimon, estou dentro dessa área. Então, já sou maranhense, né, da Gema. E a minha igreja mãe é a igreja de Teresina, do Piauí. Lá eu fui indicado para o Ministério Pastoral. De lá eu fui para São Paulo, para a Faculdade de Teologia. De São Paulo eu fui para missão em Porto Seguro, na Bahia. Da Bahia voltei para Teresina, pastoreei 2 igrejas. De Teresina eu vim para cá. Aí aqui, quando eu iniciei aqui há 4 anos atrás, ele estava sob o pastoreio do pastor Jorge, e aí eu sucedi o pastor Jorge aqui nessa comunidade. E aqui já estou há 4 anos, e se Deus assim permitir, nós vamos levando, né? Enquanto o povo está com o ouvido aberto para ouvir o que eu digo e o que o Senhor manda dizer, nós estamos aqui fazendo. Esse ano será mais uma vez esse ano vai vir um representante da Remini fazer minha avaliação. Todo ano de concílio, em 2 anos, vem para fazer a avaliação pastoral. Aí a igreja senta com eles fazem uma avaliação. Até agora tem dado certo, né? O povo parece que tem gostado. Mas se eles chegarem agora e disserem, não queremos mais esse rapaz, tá? Aí a bispa tem que dar um jeito de me botar em outro canto. Bom? Mas foi assim, a minha trajetória foi assim. Primeiro eu me converti na Assembleia de Deus. Aí eu entrei. Como foi a minha transição da Assembleia para Metodista? Eu estava muito bem, muito feliz na minha igreja. Já era líder de mocidade, na Assembleia a gente chama líder de mocidade. Aqui a gente chama líder de jovem, né? Mas já líder de mocidade, muito feliz, né? Foi a igreja que me acolheu. Deus tinha que mandar a Assembleia de Deus para me converter, porque eu vinha totalmente desmantelado, né? Eu vinha de uma vida artística, eu era músico, né? Assim, muito conceituado, então tinha que me desintoxicar, e a igreja certa era a Assembleia de Deus, porque ela me deu a rigidez da disciplina, né? Pra você ter uma ideia, eu usava brinco, o meu cabelo era aqui, né? Minha largador, cheguei na igreja Assembleia de Deus, a primeira coisa que o pastor disse, mete a tesoura nesse rapaz aí, arranca esses brincos da orelha, senão não vai para o ministério do louvor, batiza, porque senão tu não toca.
Eu disse, mas o que é batizar, minha gente? Não, aqui só toca se o senhor se batizar. E eu disse, pô, bora mergulhar aí, não sabia nem o que era. Você vê como às vezes a gente precisa ter essa maturidade, essa sabedoria. E isso com 2 meses que eu aceitei o Jesus, já tinha sido batizado. Porque eu tinha que tocar no louvor, né? Era um músico, o pastor ia dizer, eu não vou perder esse músico. Então, meu filho, desça nas águas, ligeiro. Aí lá vai eu, em 2 meses. 2 meses eu fui para uma comunidade missionária, o pastor disse, suba aqui, meu filho, venha pregar. Eu digo, pregar o quê, moço? Eu não sei nem o que é que eu vou dizer. Só porque eu cheguei com camisa de botão novo, o pastor disse, suba aqui e sente na cadeira. Ali do lado do diácono. E vá pregar. E Deus o usou, né, tremendamente. Nesse dia, pela misericórdia do Senhor, gente aceitou a Jesus. E aí foi indo. Fiquei por 2 anos, né? Fiz os cursos lá básico em teologia. E conheci esse amigo meu, que hoje está em Portugal, Davi, que foi um cara assim, muito importante na minha vida, tinha uma vida muito parecida com a minha, e era pastor metodista. E eu cheguei na igreja, ele estava lá sozinho com violão e os irmãos tocando, um com atabaque, um chocalho e um tamborim. Tudo era pagode, as músicas, não tinha esse negócio não. O cara, vamos cantar um cântico do Inário, meu irmão, e ele não tinha outro. E aí Deus falou muito forte no meu coração, ó, você tem lá 4 ministérios de louvor e aqui o meu servo está sozinho. Aí eu disse, então tudo bem, Senhor, eis-me aqui. Aí a briga foi para dizer para o meu pastor que eu ia sair. Eu nem disse que ia sair, eu disse para ele, usei uma estratégia, Deus tocou no meu coração, eu disse, pastor, deixa eu ser missionário lá na Metodista. Ele disse, vai. E aí começou esse missionário durando 1 ano, e o pastor dizendo, e aí, irmão, a missão como é que acaba e quando é que acaba? Não, pastor, nós estamos precisando lá, não tinha nem igreja, nós carregávamos as cadeiras tudinho nas costas, caixa de som, e botava na garagem do irmão. Cultuava ao ar livre, a igreja só tinha parede, não tinha teto. Não tinha teto. E aí foi crescendo. Hoje é uma igreja referencial no Nordeste, só na sede tem mais de 500 membros, e mais de 9 congregações filhas dessa igreja. Nós começamos assim, culto de oração tinha 7 pessoas num círculo assim, quando a gente começou. E aí pronto, foi ficando, estudando sobre o Wesley, me apaixonando pelo evangelismo social, o Wesley começando a me conduzir até que eu fui para o ministério. E aí já estou desde 2011. Esse ano eu faço 10 anos de ministério pastoral. E aí caminhando, seguindo Jesus, né? Apenas Jesus e servindo a comunidade através da igreja metodista. Filho. Isa está pedindo para falar sobre os 25 artigos de religião. Isa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo para ti. E vou te mandar. Não, é muito interessante ela falar sobre isso, porque assim, nesses 25 artigos de religiões, deixa eu só fazer uma explanação rápida, porque eu não vou ter como falar. Não vou ter como falar de um por um, porque é muito. Hein? Os principais pontos que nos ligam à igreja anglicana, por exemplo, os sacramentos, né, das ceias, a santificação por meio da graça, a autoridade da Bíblia, todo metodista precisa crer na Trindade, são artigos de religião, a Trindade é doutrina metodista e precisa crer na Trindade. Deixa eu ver o que mais, o evangelho social, a ideia dos atos de piedade, atos de misericórdia. Que mais? Tu achou aí, Vinícius? São 25, né? Para a gente lembrar assim de todos. Eu vou mandar, Izinho, vou mandar para você resumidamente todos os 25 artigos de religião. E vou mandar no grupo para vocês também, os artigos, tá bom? No grupo lá para vocês darem uma estudada. Os Quakers eram um povo também que tinha eles trabalhavam nessa questão da santidade por experiência. Foram um grupo, até hoje existe os Quakers, né?
Eles foram um grupo que também se originaram ali naquela região da Boêmia e influenciaram demais Wesley no que diz respeito a esse movimento pela experiência, né? Aquela coisa empírica, né? Que a gente tem muito isso do pentecostalismo, né? Essa questão da experiência aflorando, né? Por exemplo, uma das evidências de que o Espírito de Deus, e aí, claro, não é pejorativo, mas é doutrinário mesmo pela experiência, é a experiência do batismo com o Espírito Santo. É uma das grandes doutrinações e expoentes do protestantismo, do pentecostalismo, né, do movimento pentecostal. Então, os quakers, eles tinham essa rigidez no que diz a experiência, né? Era um povo, assim como os morávios, assim como que viviam naquela região e pregavam essa experiência de uma forma, vamos dizer assim, radical, né? Radical. O que mais? Tá. Eu vou mandar para ele, então mando para ti, Jude. Mas hoje eles são uma só carne, né? Um só corpo, marido e mulher, então eu não falei besteira. Quem mais? Rômulo, tu quer perguntar, Rômulo? Tá bom, Rômulo? Tu tá pegando as perguntas de lá. Então assim, gente, sendo assim, nós encerramos a nossa aula sobre metodismo. Espero ter colaborado com vocês, né? A próxima vocês não vão ser presencial, vão ser por vídeo, e eu vou estar lá com vocês também, e vai ser um panorama do Antigo Testamento, e vocês vão estudar agora sobre o Antigo Testamento. A nossa professora é a Lília, daqui da igreja também, uma menina, fez seminário, uma menina capacitada assim ao extremo, é a nossa professora de escola dominical, e ela vai trazer um panorama do Antigo Testamento para vocês. Vai ser a aula, já agendem, tá? A aula dia 13 de março. Foi o calendário, eu até mandei para vocês, né? No calendário tem lá, 13 de março. Eu vou até colocar no grupo o calendário novamente. Eu mandei para vocês também, não mandei? Mandei, Melissa? 13 de março, as datas podem ser alteradas, mas já estão pré-determinadas para o dia, que estão lá de cada disciplina. Fala, filha. É Zoom. A gente vai mandar a sala, né? Eles vão gerar uma sala lá. Eles não geraram essa porque eu disse que ia fazer presencial, mas eles vão gerar um linkzinho, aí você vai clicar lá, tem que ter o Zoom instalado ou no computador, ou no celular, e aí vocês vão entrar direto na sala, exclusivamente vocês. Tá bom? Provavelmente sim. É por isso que eu disse a vocês no início, elejam a presidente de turma, que essa pessoa vai ser a pessoa com quem eu me comunico e que a faculdade vai comunicar comigo para eu comunicar para essas pessoas, para não ficar gerando para todo mundo a mesma coisa. Elejam entre vocês uma representante, que aí vocês vão e aí vocês vão já alinhando já com elas, tá? Provavelmente nós vamos ter mais uma colega, né? Vai entrar, não sei se ela depois dessa aula do metodismo, se ela aceita, se ela vai querer. Ela vai dizer, meu Deus do céu, para que eu estou entrando? Sempre às 14 horas, das 14 às 17 horas. Sempre, no primeiro ou no segundo sábado de todo mês, tá? A velha olhou logo assim, né? Porque vocês sabem, mas não sou eu que vou dar mais aula, não. Vou dar aula para vocês no segundo semestre de pregação, tá bom? Não sei se também gostaram da aula. Se não gostaram, não tem problema não. A gente diz, orem lá. Se lembra o que é que João Wesley, quando aqueceu o coração, orou por aqueles que insultaram, por aqueles, né? Orem por mim. Se não gostaram da aula, orem por mim. Vai dizer assim, tá bom? Espero que tenha atendido aí, que vocês tenham conhecido. Não dá para a gente falar sobre a história do metodismo em 3 horas. É um panorama do panorama do panorama do panorama.
Eu tenho eu tenho um livro que quem quiser eu posso arranjar, vai arranjando aos poucos, e aí vai partilhando. Tem um livro muito interessante, chamado Um Povo Chamado Metodista, do Hassenhauer. É assim, conta a história do metodismo desde a Gênesis até a morte de Wesley. É muito bom, muito bom. Eu tenho muita coisa do metodismo, se vocês quiserem saber sobre metodismo, tem muita coisa em casa, tem muita coisa que dá para aproveitar, tá bom? Vamos orar então? Vou mandar para vocês também o sermão, e é muito grande. É muito grande. Pronto, eu vou fazer isso, eu vou catalogar. E aí já mando para vocês, provavelmente, aqui ó, provavelmente uma das provas de vocês vai ser uma análise sobre um dos sermões de Wesley. Provavelmente. É essa que eu estou dizendo, provavelmente vai ser uma análise sobre o sermão de Wesley, tá? Vocês analisarem um dos sermões de Wesley, um sermão expositivo. Wesley usa o sermão expositivo, aí vocês vão ver como é interessante. Ele anota até a oração. Eu vou orar, do jeito que eu vou orar, ele ora lendo. Vamos orar então, sem ler. Paizinho, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre essa instituição secular, de mais de 3 séculos de existência. E eu louvo a Deus, Senhor, porque o Senhor permanece ainda essa igreja, vivendo da graça de Deus, né? Tendo seus defeitos, como todas têm, mas livre, Senhor, de escândalos que possam abonar o Teu Evangelho. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela paciência de cada irmão e cada irmã aqui, que se predispôs a aprender um pouco mais sobre a história do metodismo. Obrigado, Senhor, também pela disponibilidade de todos os professores que passarão por esse curso. Já peço que o Teu Espírito seja sobre a vida de Lília, que vai estar ministrando sobre o Antigo Testamento, que ela possa ser instrumento da Tua habilidade com o Teu povo, e que ela possa ser guardadora do bom tesouro, que é a Tua palavra, e que cada um de nós aqui, Senhor, possa ser levado às nossas casas, sobre a Tua paz, sobre a Tua proteção. Acampa, Senhor, no nosso redor, anjos combatentes, para nos livrar de qualquer tocaia do inimigo, qualquer cilada forjada contra a nossa vida. Guia, Senhor, os nossos passos pelo caminho, protege os nossos e faça conosco segundo o Teu querer. Que o Senhor nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja manifesta no coração de vocês, juntamente com o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito. Que Deus os abençoe. Amém, amém e amém. Amanhã, concílio às 9h30 e o nosso culto às 19h30, tá? 18h30. Tá bom? Sintam à vontade, se vocês quiserem visitar, tá? Fiquem à vontade. Já aprenderam o caminho, não erram mais. Tá bom? Ela que vai fazer o curso, dá logo uma para ela, que essa aqui é a da menina que faltou. Tá? Que você já vai fazer, Kézia, essa é a tua, né? Pode fechar. Ótimo. Pronto. A gente faz agora. Tá bom. Minha irmã.